Bom dia mesmo. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista, profissional, bacharel em Direito, administrador de empresa, escritor e general manager em futebol. É sobre futebol que vamos falar mais uma vez. Ontem, o Atlético Mineiro, mais uma vez, decepcionou a sua grande torcida ao empatar com o América Mineiro. Realmente, o Galo saiu perdendo e depois teve que empatar com o Paulinho. Uma partida medíocre, feita mais uma vez pelo time do Galo, quando joga contra aquelas equipes que estão à beira do rebaixamento. Quantos pontos foram perdidos contra estes clubes? Muitos. Se a equipe realmente levasse a sério o campeonato, estaria lá cabeça com Palmeiras e Botafogo. Mas existe algo muito sério dentro do Atlético Mineiro. O nosso clube, então eu posso criticar, uma crítica construtiva, porque há determinados jogos que a gente não vê interesse nenhum do time. E aquele blá 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 que existe na emissora, que pertence também a quem adquiriu a SAF Galo, aqueles comentários de que Filipão fica, quais são os jogadores que vão permanecer, exatamente no momento inoportuno, quando se pretende disputar a Libertadores da América. Ora, é incompreensível uma emissora que pertence ao grupo que assumiu definitivamente o Galo ter comentaristas, ter jornalistas, ter radialistas preocupados em saber se vai continuar o Filipão, quais são os jogadores que serão dispensados. E aí o que acontece? Acontece que é exatamente isso, é uma coisa de bom senso que está faltando a esta emissora que se considera a mais perfeita do Brasil. O que seria do senhor comentarista se o senhor estivesse no elenco do Galo e estivesse naquela incerteza de que não ia permanecer o Galo? Você colocaria a sua canelinha? Principalmente aquele jogador que está prestando serviços ao Galo. Não aqueles jogadores que pertencem ao Galo. A maior prova está aí. Está aí. O Arana teve o contrato renovado. Então, até agora, só o Arana está certo para o ano que vem. Né? E os outros que estão prestando serviço, que são donos dos seus direitos federativos, como é que eles ficam? Será que os empresários, os advogados que tratam de seus interesses, já não estão tratando as suas transferências para outros clubes? E por quê? Não existe mais amor à camisa de clube, principalmente agora que o Atlético é SAF. E a maior prova e a maior decepção que a torcida teve nos últimos 2 anos foi o que aconteceu ontem com o Hulk. O Hulk que
que nós aqui sempre falamos que reclama demais, que fica em cima da arbitragem. Pois é, o Hulk, tão bem tratado pelo torcedor, principalmente agora em Uberlândia, foi carinhosamente bem tratado. O Hulk escolhe exatamente os últimos minutos para criar um problema naquele momento para o Galo. Numa jogada de linha de fundo, ele deu o ombro nas costas do adversário, o adversário caiu e a arbitragem puniu o Hulk com um cartão amarelo. E para a decepção da grande torcida brasileira, porque ele é uma pessoa muito benquista no Brasil, o Hulk simplesmente mandou o árbitro para aquele lugar que todo mundo sabe. Eu não vou falar aqui porque eu não faço parte de outros programas que falam palavrões e nada acontece. E além do mais, o que o Hulk fez? Saiu de campo dizendo isto, que a arbitragem estava roubando. Aí ele levou o cartão vermelho. Era exatamente isto que o Hulk estava procurando. E qual a surpresa desagradável? É que na entrevista ele foi bem claro que já não suportava mais o Brasil, que queria mudar o Brasil dentro de um mês. Dentro de um mês. Porque não aguentava mais a arbitragem. Então, para quem viveu no submundo do futebol, como eu vivi, o que o Hulk está querendo é exatamente preparar o torcedor. O torcedor que ele disse que amava, o Clube Atlético Mineiro que ele disse que amava, passado. Ele simplesmente está se preparando para jogar lá naquele país onde joga o Neymar, o Ronaldo 7, lá de Portugal, ou então com o Messi nos Estados Unidos. Lá, nesses dois países onde que jogam os aposentados. E como o Hulk está sentindo que aqui no futebol brasileiro, ele não está produzindo bem, mas ele tem 2 ouvidos para ouvir as dezenas de propostas que empresários desejam levá-lo para outro país que não tenha tanta exigência, como é o caso, por exemplo, de jogar nos Estados Unidos, que foi a escolha do Messi, e o Ronaldo, Cristiano Ronaldo também, o Neymar e outros jogadores que estão querendo simplesmente faturar e faturar muito. O senhor imagina quanto é que um empresário ou um clube diretamente está falando com o Hulk e lhe oferecendo uma fortuna? E a família do Hulk gostaria muito de ir para os Estados Unidos. Lá é um bom lugar para os filhos, para a esposa. Então, acabou, meu amigo, minha amiga, esse negócio de amor à camisa. E veja, ele foi expulso. E sabe quantos jogos faltam para o Galo no campeonato? 6 jogos. 6 jogos. O Galo está com 53 pontos. O Botafogo está com 59, o Palmeiras com 59, o Grêmio 56, o Bragantino 55 e o Galo 53 pontos. Então, já o Galo pode começar a preparar um substituto
lá mesmo dentro do elenco, já que não pode contratar por enquanto, vai jogar contra o Corinthians. Corinthians que está precisando muitíssimo de não cair para a segunda divisão. Corinthians que precisa pelo menos disputar uma Sul-Americana. E o jogo será lá na casa do Corinthians, onde o Corinthians redobra as suas forças para vencer os jogos. E logo a seguir, o Atlético Mineiro vai receber aqui em Belo Horizonte o Goiás, que precisa também ganhar. E como o Galo gosta de ressuscitar, levantar os adversários, aí o Goiás, depois o Atlético recebe o Grêmio, que está em terceiro lugar e quer disputar a Libertadores diretamente e não indiretamente. Porque é exato, aqueles que ficarem nos 6 primeiros lugares, né, 4 disputam diretamente e 2 vão disputar para saber se seguem ou não. Verdade? Isso. E depois o Galo vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo do Tite, o Tite que está precisando mostrar por que mentiu que não assumiria um clube brasileiro este ano e assumiu o Flamengo e até agora está com 2 derrotas e 2 vitórias. E o maior vexame no último jogo, quando teve 2 jogadores expulsos. Depois o Atlético enfrenta o São Paulo aqui em Belo Horizonte. São Paulo que está tranquilo, porque já está classificado para a Libertadores. E finalmente vai a Bahia enfrentar o Bahia, que deve estar no dia 6 de dezembro, ainda precisando ganhar para não ir para a segunda divisão. Então, meus amigos, hoje o futebol virou futebol dinheiro. O que fala mais é o dinheiro. Então o Hulk ontem decepcionou e preparou já a desculpa. Porque se o Hulk estivesse zangado com o futebol brasileiro, não precisava mudar de Brasil. Não precisava mudar do Brasil. O Hulk é um homem milionário. Todo mundo sabe os investimentos que ele tem feito lá na Paraíba, onde ele nasceu. É um homem milionário. Então, quando ele diz, vou deixar o Brasil, é porque ele tem já propostas para o Brasil, fora do Brasil. E principalmente nesses 2 países onde estão recebendo os aposentados do futebol, que lá treinam pouco, não existe marcação cerrada, entendeu? Então, quem é que duvida que o Hulk está se despedindo ou já se despediu? Por quê? Porque se tem 6 jogos, com mais aquela suspensão que ele teve, e queira ou não, está lá marcada na ficha dele no tribunal, claro, evidentemente, que ele vai levar um gancho de 4, 5 jogos. Então, o Hulk, para mim, ele se despediu ontem. Porque o que ele vai explicar à torcida quando, por exemplo, se ele conseguir jogar contra o Goiás? O que ele vai explicar à torcida lá no estádio do Atlético? Vai dizer o quê?
Então, a arbitragem brasileira vai continuar sendo esta arbitragem. E, na minha opinião, o árbitro foi muito bem. Ele apitou muito bem a partida. E não vejo motivo para o Hulk apresentar aquele discurso de despedida. Bom dia mesmo de Levi Lafetard, e até a próxima. E Hulk, boa viagem. Boa viagem. Muitos gols você fará lá fora, porque são clubes de aposentados. Boa viagem, Hulk. Boa viagem. Até lá.